boa noite, meus amigos do João Batista. Assim, eu sei que todos são muito queridos, mas quando eu vejo Leila e Amilson, eu não tenho como desvincular a imagem deles dos nossos encontros de Comerge. E depois de 2 anos, né, com Comerge online, eu vou dizer que eu estou morrendo de saudade. Então, estar com vocês um pouquinho faz com que as memórias desse encontro tão fraternal dos jovens do nosso estado venham aqui à memória e realmente o coração enche de saudade. Mas é muito, muito bom estar com todos vocês. Eu me sinto muito feliz, né, pelo convite da Leila, que sempre também tão carinhosa me procura. E para mim é sempre uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de estudo, especialmente do texto que nós vamos estudar hoje, que é desse livro maravilhoso que Humberto de Campos nos presenteou, né? Eu acho que esse livro, o Boa Nova, é um presente, porque é uma obra que traz para nós uma narrativa daquelas passagens vividas por Jesus e pelos seus discípulos. E são ensinamentos, assim, de um valor tão inestimável, né? Porque traz para nós um retrato mais real, um retrato do nosso governador planetário, de quando ele esteve aqui entre nós, de quando ele veio pessoalmente trazer o seu legado. E nesse livro, Humberto de Campos faz isso através de narrativas que acabam nos colocando assim no lugar de espectadores das passagens evangélicas, o que me faz pensar. Não, agora não me vem o nome do livro, mas existem vários livros, eu já li isso em vários lugares, das colônias de estudos, né? Onde elas possuem equipamentos semelhantes aos nossos televisores daqui e que nos permitem viajar no tempo e assistir às passagens históricas como elas de fato aconteceram. Então, esse livro me dá a ideia desses equipamentos que devem existir, né, que existem, né, nessas colônias espirituais. Eu fico pensando como deve ser bom estar numa colônia de estudo, entrar numa sala como se fosse uma sala de cinema e poder visualizar uma cena vivida por Jesus quando ele esteve aqui no nosso orbe. Então, esse livro traz para nós essa experiência. Então, eu estudei o texto de hoje, né, que vai falar sobre o perdão, está lá no capítulo 10 do livro, e eu vou usá-lo, o texto para a nossa reflexão, mas mesclando a narração, né, exatamente como está lá no livro, eu vou usar até para isso aqui a versão online do livro, para que eu possa ler na íntegra, mas também vão ter horas que eu vou falar com as minhas próprias palavras, né, do que ficou do texto estudado. Então, essa lição que fala para nós do perdão, vem contar para a gente ali um episódio do retorno de Jesus a Nazaré. Porque, segundo o livro, as primeiras peregrinações do Cristo, né, as primeiras peregrinações de Jesus e dos seus discípulos, se deram ali em torno do lago de Genezaré e tinham sido de grande valor, de grandes triunfos, né? Ele vinha ali naquela romaria, aliviando os doentes, realizando curas, consolando, né, com as promessas da Boa Nova, mas isso vinha também, se por um lado despertando um olhar positivo, mas também vinha despertando a reação dos judeus mais rigorosos ali, que acabavam vendo em Jesus como eles diziam, um revolucionário meio que perigoso. Isso porque, naquela época, o povo judeu era extremamente apegado às normas, às regras, às leis, e eram regras que eles buscavam levar ao pé da letra. Não exatamente com valores morais, mas com aquele rigor de quem diz assim, olha, eu estou fazendo isso, e isso está fundamentado nessa ou naquela lei. E para eles, todas as ações precisavam estar embasadas em alguma lei. Tanto que, se nós pararmos para estudar o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, né, e é atribuído a Moisés, nós vamos notar lá que nesse livro de Levítico, ele é formado inteiramente por leis religiosas, por leis éticas,
muito rigorosas, né? Então, naquela época, os judeus levavam muito à risca o que dizia respeito aos sacrifícios, às oferendas que eram agradáveis ao Senhor, como forma de se redimir dos erros cometidos. Naquela época, a rigidez dessas normas, dessas condutas de adoração, elas foram muito necessárias, né? Foi, na verdade, Moisés quem criou todas essas regras, essas leis, porque naquele momento onde ele estava conduzindo o povo de Deus lá durante todo aquele tempo que eles estiveram no deserto, sempre com a expectativa de que eles iam encontrar a terra prometida, o povo era muito rebelde, então precisava mesmo de muitas regras. Só que o amor que Jesus pregava vinha quebrar muitos desses antigos princípios da lei judaica. E foi por isso que ele enfrentou também muitas desavenças. Foi assim que a viagem que ele fez, né, até Nazaré, acabou resultando numa excursão, digamos assim, com grandes empecilhos, com muitas dificuldades. Porque Nazaré, que era a sua cidade de origem, não recebeu Jesus exatamente como deveria receber, né, um filho da sua terra. E foi daí que saiu as observações que a gente já ouviu tanto atribuídas a Jesus e que estão no Evangelho, né, quando diz que o profeta ele é estimado em toda parte, menos na sua terra, né? Entre os seus parentes e os seus familiares. E aí eu penso que talvez tenha sido daí que sai o ditado popular que diz assim, santo de casa não faz milagre, né? Por quê? Porque realmente existe uma resistência maior quando você conhece a pessoa, você sabe a sua origem, você sabe de que família ela vem, e aí, de repente, ela vem apresentando uma série de coisas surpreendentes, como milagres, como curas. Realmente houve uma resistência. E aí, Jesus não conseguiu fazer ali nenhum milagre. Ele apenas acabou exercendo algumas curas de alguns doentes, né? Pondo as mãos sobre eles, mas ele não conseguiu levar aquilo muito adiante. E, admirado ali com a falta de fé dos seus conterrâneos, ele resolveu ensinar o povo nas cidades vizinhas, ali nos arredores. Mas ainda assim, naquela situação de não ser bem recebido, ele aproveitou todas as oportunidades que ele pôde para deixar ali os seus sublimes ensinamentos a respeito do perdão. E é por isso que esse capítulo fala do perdão, porque ali, diante do seu povo, ali, diante da sua terra natal, ele precisou exemplificar o perdão daquelas atitudes que eles estavam tendo. Então, acontece que Jesus tinha condições de compreender, mas os seus discípulos não. E estes ficaram indignados, eles chegaram a bater boca, a trocar palavras ásperas ali, naquela tentativa de expressar o quanto indignados eles estavam com a postura daquele povo. E aí o livro, é interessante que o livro menciona que Filipe, Simão Pedro, André, Tiago, Levi, todos ficaram revoltados. E cada um, à sua maneira, cada um do seu jeito, acabou tentando atuar numa defensiva, né, ao mestre. Numa defensiva até apaixonada para defender o mestre. E Jesus, na sua superioridade, ele compreendeu aqueles acontecimentos e o que ele fez? Ele calmamente, ele ordenou a retirada. E eles se afastaram da cidade de forma tranquila, Jesus com um sorriso no rosto, é assim que Humberto de Campos descreve para a gente. E ali, por todo o caminho, a maioria dos apóstolos seguiu em discussão, seguiu naquele calor da emoção, questionando por que fizeram isso, não podiam ter feito, como duvidaram, e estranharam que Jesus
em nenhum momento teve qualquer gesto para reagir àquelas insinuações contra eles. E os dias foram passando, até que Pedro e Filipe, não aguentando, eles procuraram Jesus para pedir esclarecimentos. Mestre, não, precisamos conversar, né? Imaginando a cena. Mestre, não, explica aqui para a gente, porque não deu para a gente entender por quê. E aí eles questionaram de Jesus assim, mestre, vos chamaram servo de Satanás. E aí nós reagimos prontamente. Isso quem disse foi Pedro. Depois Filipe disse também, nós revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Então eles estavam ali querendo convencer a Jesus de que eles fizeram o melhor que eles podiam, que eles reagiram rapidamente, que eles revidaram aqueles ataques que no olhar deles eram injustos. E aí Jesus diz assim, e eu vou ler na íntegra como está no livro. Vou colocar aqui na tela, peraí, para mim. Jesus perguntou então, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contestação estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. E aí a gente para refletir um pouquinho nessas palavras de Jesus. De fato, será que a gente consegue colher uvas de espinheiros? No máximo que a gente vai conseguir de espinheiros são espinhos. Uvas, aquela fruta delicada, não é ali que a gente vai procurar. Então, ali em Nazaré, não adiantava Jesus tentar tirar deles uma compreensão, um acolhimento, um envolvimento que eles não tinham condições de oferecer. Mas o que cabia a Jesus fazer naquele momento? Né? O trabalho, né? O esforço útil naquilo que é possível. E assim fica essa reflexão para nós. Nós também precisamos rever as contendas em que nós nos metemos. Às vezes nós queremos defender uma bandeira, defender uma causa, e às vezes uma causa cristã, uma causa que deveria representar o Cristo planetário, e nós queremos fazer isso por um caminho que Jesus jamais faria, que é o da discussão, que é o da briga, que é o da imposição. Não, nós precisamos seguir a orientação do mestre, que é exatamente dar uma réplica com trabalho, com serviço útil, né? Nos esforçando no amor ao próximo. E aí no texto diz ainda que Jesus afirmou que nessa questão ele não deixou de atuar, né? Ele não deixou de agir, mas ele foi atuar, ele foi agir em outro lugar onde ele sabia que ele podia produzir resultados mais proveitosos, ali na cidade vizinha. E aí sim, ele deixou uma excelente reflexão para a gente, né? De que serviriam aquelas longas discussões públicas, cheias de acusações, de insultos, de zombarias? De nada, né? Essas discussões de quem tem razão, quem é que tem mais razão, elas sempre terminam com motivos ainda maiores, né? Para as brigas, para as divergências, para o separativismo. Então, a gente precisa rever de que forma nós estamos defendendo as nossas causas. Será que a gente realmente acredita que ter razão, dar a última palavra, é a melhor forma? Será que nos calar muitas vezes e exemplificar com atitudes não é o melhor caminho? Certamente que sim. Existe uma fala, às vezes a gente fala assim, né? A melhor forma de educar é através do exemplo. Não é a melhor forma. É a única forma. A única forma de nós educarmos é dando o exemplo. Porque quando nós caímos nessas discussões, as consequências quase sempre são aumentar
a raiva, a discussão, fazer com que cada um queira defender o seu ponto de vista, e com isso, ao invés de nós nos unirmos como filhos de Deus, nós acabamos nos separando. E aí, na narração, logo em seguida, Jesus traz ainda uma outra excelente reflexão para a gente, porque Filipe, em determinado momento ali, até muito magoado, ele diz assim: a verdade é que a maioria dos que compareceram lá às pregações de Nazaré, mestre, falavam mal de vós. E aí Jesus vem com uma energia, com uma serenidade, e nos deixa a seguinte lição. Ele diz assim: mas não será vaidade exigirmos que todos façam um elevado conceito de nós? E aí o trecho diz assim: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, gente, olha só esse ensinamento que Jesus deixou para a gente. É vaidade a gente querer agradar todo mundo. A gente até usa uma fala muito popular, né? Nem Jesus agradou a todos, por que eu, por que você, por que nós vamos agradar? De fato, quando nós estamos ali comprometidos com a divulgação da Boa Nova, comprometidos em servir a Deus, é fato que nós vamos desagradar aqueles que têm interesses mesquinhos, interesses egoístas, aqueles que são orgulhosos. Nós vamos desagradar e tá tudo bem. Vida que segue, a gente não está aqui para estar sob os holofotes, para estar sob os aplausos. Nós estamos aqui para o nosso crescimento evolutivo. E é um crescimento que se dá num âmbito individual, mas também no âmbito coletivo. E esse coletivo sempre vão ter diferenças, porque nós todos somos seres a caminho da evolução. E uns estão mais adiantados, outros menos. Então, é muita pretensão, é muita vaidade da nossa parte acreditar que seria capaz que todos nos admirassem, que todos concordassem com o nosso ponto de vista. E aí no texto ainda continua, porque esse texto é rico mesmo para a gente fazer várias reflexões. Logo em seguida, Simão Pedro quis esclarecer um pouquinho mais, né, daquilo que estava inquietando o seu coração. E aí ele pergunta para o mestre assim: mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente passa mesmo por situações difíceis, por situações que nos exigem um posicionamento, e aí ele quis saber. Então a gente não tem que usar de palavras enérgicas, a gente não tem que fazer valer a justiça? Foi mais ou menos isso que ele quis saber. E a resposta de Jesus foi: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Então, às vezes, a gente quer, né, usar palavras enérgicas, fazer um discurso do que é certo, do que é errado, e a gente se perde num falatório. A gente fala além do que precisa. Então, é importante que a gente não perca tempo com esses excessos, que a gente tenha objetividade, que a gente fale exatamente aquilo que é necessário, porque senão, às vezes, a gente está coberto de razão numa situação, mas se perde tanto num falatório desnecessário que a gente perde a razão. Ou seja, Jesus ele sabia que ali, naquela situação em Nazaré, seria uma tentativa estéril alimentar qualquer discussão para quem não queria se convencer. Ali ninguém estava querendo ser convencido. Pelo contrário, ali estavam todos querendo provar que Jesus estava, de repente, desrespeitando as regras que Moisés trouxe para o povo lá atrás, né? Então, ali seria gastar energia em vão,
quando, na verdade, ele ainda tinha ali muitos outros corações sedentos de conhecimento. Ele poderia estender um pouco a caminhada dele para as cidades vizinhas e atingir corações de fato abertos para a verdade. E aí, lá no texto, também Humberto narra a hora em que Filipe fala das divergências e das discussões entre os próprios companheiros, né? Ele reclama que ali na caminhada, após a saída de Nazaré, entre eles, começaram a se desentender, começaram a ter discussões. Aí ele fala para Jesus, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho, mestre? E olha que interessante, porque nesse ponto cabe a nós, espíritas, atuantes no movimento espírita, fazermos uma boa reflexão. Vamos refletir um pouquinho com um olhar agora, na atualidade, porque nós que criticamos tão facilmente esta ou aquela casa, este ou aquele companheiro, que porventura esteja, né, divergente na forma de se conduzir no trabalho. Então, a gente tem essa facilidade, né? Parece que o outro está sempre fazendo errado. Olha, não sei não, aquela casa agora está fazendo um tratamento espiritual meio estranho, aquela casa aí dá um passe cheio de movimento das mãos. O correto é o passe só com a imposição das mãos. E aí a gente começa a criticar a forma como a outra casa, como os outros companheiros trabalham. E aí, nesse momento, Jesus fala para ele sobre a necessidade que cada um de nós tem de analisar se nós já edificamos o reino de Deus no nosso íntimo, aqui no íntimo do nosso espírito. E aí Jesus fala exatamente assim, eu vou ler. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E aí é exatamente nesse trecho do texto que o tema perdão começa a ser mais enfaticamente tratado. Por quê? Porque se o outro pensa diferente de mim, porque se o outro está discutindo comigo, cabe aí o perdão. E Jesus não perdeu tempo em utilizar o contexto, utilizar a situação que tinha acabado de acontecer para, mais uma vez, reforçar a importância do trabalho já, a importância do perdão. E aí, nesse momento, Pedro acaba perguntando para Jesus sobre a necessidade do inimigo se arrepender para que a gente possa perdoar, né? E aí ele ainda quis saber mais, além de... queria que o mestre confirmasse que o inimigo, que o opositor, enfim, precisava se arrepender para que a gente desse o perdão. E aí ele questionou também se nós... o que nós devemos fazer quando esse desafeto, quando esse malfeitor assumir ali aquela postura de lobo sob a pele de ovelha, sabe? Se aproximar da gente de forma mascarada, fingindo ser amigo. Como é que a gente precisa se posicionar? E aí, novamente, Jesus nos convida para uma reflexão muito diferenciada, porque ele responde para Pedro assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, assim como o amor não tem que dispensar, não tem que renunciar à verdade. Então, o nosso papel é simplesmente perdoar, esquecer o mal. A gente não tem que estar aqui de fiscal constatando o arrependimento do outro. Isso é o outro com Deus. Aqui, a gente só tem que purificar o nosso coração, não nos fazermos de juízes. Então, a gente precisa aprender a perdoar, o que não quer dizer também marcar bobeira, né?
Como diz o texto, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. A gente perdoa, mas a gente fica atento se não há ali uma falsificação, vamos dizer assim, da aproximação daquele desafeto. E aí é justamente nesse trecho que Simão Pedro faz aquela célebre pergunta, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Será até 7 vezes? E aí a gente conhece bem a resposta de Jesus, né? Jesus calmamente responde para Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E daí por diante, o mestre aproveitou cada momento, cada pequena oportunidade para ensinar a necessidade do perdão. Tanto que Jesus falou tanto sobre o perdão, que lá no Sermão da Montanha, quando ele veio trazer para nós as bem-aventuranças, ele não deixou de destacar os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós temos, né, graças a Deus, nós temos aí ao nosso dispor, na nossa atualidade, esse tema muito bem trabalhado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos trabalhar bem-aventurados os misericordiosos. E lá existem vários itens, né? Se nós formos buscar o Evangelho na íntegra, pegando o nosso livrinho, nós vamos ver que começa falando pelo perdoai para que Deus vos perdoe. Ou seja, com que direito nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos perdão se nós não estamos sabendo perdoar? Então, é uma reflexão que o Evangelho nos traz para que a gente leia com atenção. É um trecho digno de pararmos, fazermos a leitura, comentarmos, refletirmos, contarmos com o amparo da espiritualidade, nos intuindo, nos orientando, porque é esse o pensamento. Como posso eu, né, desejar que Deus me perdoe das minhas faltas, se eu sequer estou me esforçando para tentar perdoar o meu semelhante? Tentar entender o que foi que aconteceu, por que ele me ofendeu. Aí o trecho do Evangelho também fala do reconciliar-se com os adversários. E o texto fala para a gente assim, que nós devemos fazer isso quanto antes. Quanto antes eu puder evitar discórdias com os meus desafetos aqui, nessa atual existência, na vida presente, muito melhor para mim, porque assim eu acabo evitando que essa discórdia, que essa diferença se perpetue nas existências futuras, né? Nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que vamos ter novas oportunidades reencarnatórias, e se eu ficar fazendo corpo mole e levando dessa existência os meus desafetos para a existência futura, é claro que lá na frente eu vou ter que encará-los novamente. Aí o Evangelho também fala do perdão para a gente quando fala do sacrifício mais agradável a Deus. E nós temos que refletir bem sobre esse texto do Evangelho, porque é justamente quando ele diz que as nossas oferendas, né, as nossas ofertas a Deus precisam sair de um coração puro de qualquer pensamento, né? Jesus usava esses termos porque lá na época os judeus eles ofereciam sacrifícios materiais e era necessário falar de uma forma que eles pudessem entender. Então Jesus falou exatamente dos sacrifícios, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. O Evangelho também fala para a gente sobre o argueiro e a trave no olho, né? Nós vemos com tanta facilidade, com tanta rapidez os defeitos dos outros, mas nós não conseguimos enxergar os nossos. E quantas vezes aquele defeito que a gente aponta no outro, aquilo que mais nos incomoda no que o outro está fazendo, está falando, são defeitos que nós mesmos temos. Mas a gente vê o argueiro no olho do outro, vê o argueiro
no olho do outro, mas não vê a trave gigante no nosso. A gente precisa rever, porque nós temos esses ensinamentos conosco há mais de 2000 anos. Né? Olha só quantas reencarnações, de repente, nós já tivemos nesse período que temos os ensinamentos de Jesus a nos guiar os passos. E nós continuamos cometendo os mesmos erros, apontando o defeito do outro, porque o outro erra. Mas nós, não, peraí, eu só me enganei. Não é mais ou menos assim que a gente faz, Leila, Milson? A gente se engana. A gente tem sempre uma desculpa do porquê que a gente se enganou. Aí, quando nós somos acusados, confrontados com algum defeito nosso, a gente tem logo a explicação na ponta da língua. Mas o outro não tem explicação, não. Aliás, não tem nem desculpa, não tem nem perdão, errou porque errou, e a gente já cai naquela de julgar, de condenar. Mas o Evangelho vem também trazer para a gente, não julgueis para não seres julgados, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Olha, quão profundo foi este ensinamento de Jesus, porque isso faz da indulgência um dever. Nós precisamos aprender a ser indulgentes com o nosso irmão, até porque a autoridade de quem censura tem que estar baseada na autoridade moral. Porque se eu me pronuncio a respeito de uma crítica, de uma censura, de uma acusação do meu irmão, subentende-se que eu não faço aquilo, que eu não cometo. Então, é muito bom que a minha autoridade se apoie no meu bom exemplo. Agora, as grandes almas, as almas nobres, que de fato já têm essa autoridade moral, não tem necessidade de acusar ninguém. Já se livrou, já se libertou dessa necessidade de vaidade, de dizer, eu te disse, eu sabia que você ia errar, eu te avisei. Isso está muito ligado a nós ainda, lutando com as nossas dificuldades. E o Evangelho finalmente nos traz a questão da indulgência. Tem lá uns 2 ou 3 textos no Evangelho segundo o Espiritismo falando da indulgência, né? Que nós precisamos ser um pouco mais severos com a gente, com os nossos erros, e indulgentes com os outros. Isso porque nós não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos nos mudar. Então, quando nós tomamos conhecimento através, né, do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, quando nós tomamos esse conhecimento dos nossos defeitos, nós conseguimos nos modificar. Agora, ficar apontando o defeito do outro não garante que o outro vai mudar. E mais, será que de fato é o outro que está tão assim necessitado de mudanças e transformações? Todos nós temos as nossas más tendências, temos as nossas más inclinações a vencer, todos nós temos os nossos defeitos a serem corrigidos, nós temos os nossos maus hábitos a modificar, né? Então, ser indulgente é uma necessidade nossa, nós precisamos aprender. Agora, também é importante a gente falar que ser indulgente não é ser conivente. Eu posso ser indulgente com o erro alheio, mas eu posso sinalizar. Olha, meu irmão, eu até gostaria de entender os motivos que te levaram a agir dessa forma, mas eu preciso, né, te sinalizar que o que você fez prejudicou um grupo de pessoas, que o que você fez, de alguma forma, lesou fulano ou ciclano, ou me lesou. A gente não tem que ser conivente com o mal, mas a gente tem que pontuar o defeito e não a pessoa. Quem somos nós, né? Então, entreguemos a Deus, que conhece os nossos corações e sabe muito bem,
né? O que motiva cada um. Tem um trecho do Evangelho, nesse capítulo 10, que fala, inclusive, isso, que somente Deus conhece os nossos corações. Às vezes, nós saímos aí desculpando coisas que, para Deus, são transgressões da sua lei e que vai gerar consequências. E outras coisas que nós saímos criticando, condenando, Deus perdoa, porque Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Então, quando Jesus aproveita todas as oportunidades para ensinar aos seus discípulos, na certeza de que isso ficaria para a posteridade, a importância do perdão, é porque certamente o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral está ligada ao perdão, à importância de perdoarmos, à importância de treinarmos não só o perdão para com o outro, mas o perdão para nós mesmos, porque nós somos seres em aprendizado. E o erro faz parte do aprendizado. Então, para nós irmos aí para uma reflexão final e começarmos a encaixar um pouquinho esses ensinamentos de Jesus com o nosso dia a dia, com o nosso agora, vamos dizer que, assim, é inegável que esse momento que nós estamos vivendo é um momento conturbado. É um momento de muitas transformações. Porque esse momento atual do nosso planeta é um momento de transição, é um momento de mudanças, é um momento em que nós estamos passando por aquilo que a espiritualidade definiu como transição planetária rumo ao mundo de regeneração. Então, nós estamos numa certa turbulência, num momento complicado. Mas nós não podemos, como espíritas, estudiosos dessa doutrina, esquecer que nós estamos sob a lei do progresso. Essa que é uma lei divina, é uma lei inexorável. E o que significa uma lei inexorável? Ela vai acontecer com ou sem a nossa concordância. Deus não precisa que a gente concorde com o progresso. Ele vai acontecer. Só que esse progresso se dá por etapas. E seria importante que nessas etapas do progresso, nós pudéssemos ajudar, nós pudéssemos fazer a nossa parte. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu gosto muito, eu sempre comento, que é a questão 783, que os espíritos dizem que quando um povo ele não avança bastante rápido, o que Deus faz? Deus lhes provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, muito do que nós estamos vivendo agora, né, neste verdadeiro tumulto, né, é um abalo moral que a humanidade está recebendo. É um abalo para que nós possamos avançar, para que nós possamos nos analisar como cidadãos, como cristãos, que nós possamos trazer para a prática tudo que nós estamos tendo a oportunidade de estudar com a doutrina. Então, atualmente é isso. Nós estamos vivendo um verdadeiro abalo moral na humanidade. O que nós não podemos esquecer de jeito nenhum é que nós temos o nosso governador planetário. Ele está no leme dessa embarcação. Ele é o nosso modelo, nosso guia. Então, nós temos Jesus no comando dessa transição planetária. É claro que nós temos muitas coisas a serem resolvidas no nosso planeta, né? Nós temos muitas dificuldades, nós temos questões políticas que precisam ser melhoradas, nós temos questões econômicas que precisam ser olhadas com atenção, nós temos questões sociais que precisam ser vencidas, né? Para que a nossa história da humanidade ganhe algum brilho em breve. E todas essas dificuldades vão demorar ainda, né, para serem vencidas, mas é um processo, e o processo é feito por pequenos
pequenas etapas. Uma longa caminhada se dá com o primeiro passo, com o segundo, com o terceiro. Então, nós não podemos desconsiderar que nós estamos em franca transição, mas isso está sob controle. É isso que nós, espíritas, que entendemos este momento dessa forma, precisamos ter em mente. Está tudo sob controle. Está sendo tudo administrado por espíritos de alta escala que têm uma vasta experiência em transição planetária. Então, nós não podemos pensar, imaginar que essa é a primeira transição planetária que Jesus coordena. Claro que não. Nós podemos confiar em Jesus, podemos confiar na sua equipe, porque são espíritos que têm experiência, são espíritos que têm know-how nisso, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem até onde dá para ir. Então, esse caos que a gente acha que está acontecendo na nossa sociedade está sob controle. Agora, cabe a nós arregaçarmos as mangas, né, e participar dessa limpeza. Porque se a gente não fizer parte dos nossos sentimentos, limpeza das nossas palavras, dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, enfim, se a gente não fizer parte dessa limpeza, nós vamos ter que viver na sujeira. E aí? Nós temos parcela de responsabilidade. Aliás, uma grande parcela de responsabilidade, de compromisso na construção do mundo de regeneração. Parece que nós ficamos falando do mundo de regeneração, esperando que ele caia prontinho no nosso colo. E não é isso, nós temos que ter foco na parte que nos cabe. Nós temos que parar de reclamar, nós temos que parar de achar que é o outro que tem que fazer isso ou aquilo, que é o outro que tem que melhorar o mundo, né? Não! Vamos pensar nesse momento em Jesus, vamos pensar no sacrifício vivido, né? Que ele viveu por nós, para nos deixar a sua doutrina de amor e de perdão, né? E nós não conseguimos ainda colocar essa doutrina em prática. E ele nos deixou exemplos, de forma que nós pudéssemos nos espelhar, como é este exemplo do Boa Nova na lição 10, que fala do perdão. Ele deu o exemplo de não entrarmos em contendas, em discussões, em brigas, mas de fazermos a nossa parte com amor, com perdão, com indulgência. Então, que nós possamos, de fato, desejar nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais espiritualizadas, mais cristãs, mas no sentido de aplicarmos de verdade os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. O convite de Jesus é um convite para que a gente diminua essa distância entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente faz. Porque bater no peito e dizer eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte, eu acredito na transição planetária, mas nós não colocarmos esses conhecimentos em prática e entendermos que Jesus está clamando pela nossa ajuda, não vai adiantar de nada. Então, que possamos colaborar para que a psicosfera do nosso orbe fique menos pesada, que a gente possa combater os pensamentos negativos, pessimistas, de desânimo, com pensamentos otimistas, com fé, com esperança, com alegria e, sobretudo, com gratidão. Gratidão pelo que temos, gratidão porque somos espíritos imortais, gratidão porque tudo passa. Amilson, Leila, é isso. Vamos abrir para o pessoal participar um pouquinho com a gente? Será que tem aí algum comentário, alguma pergunta? Vamos sim. Tem alguns comentários aqui da Beatriz, né? Beatriz Maria, ela colocou alguns comentários e aí a gente vai fazendo as reflexões. Ela colocou assim: paciência, tolerância, aprender a perdoar. Temos que aprender vendo os acertos e erros dos outros para evoluirmos. Temos que fazer sempre uma autorreflexão.
Então, como conduzir esse processo, né, da autorreflexão? Uma coisa que você falou, né? Nós temos que primeiro aprender a nos perdoar e aí depois a perdoar o outro. Uma coisa também importante, aproveitando que a Beatriz Maria colocou, então tem um passo de aprender a pedir perdão ao outro. Eu queria que você pudesse trazer aí uma reflexão sobre esse comentário da Beatriz Maria e a gente indo para esse processo. Exatamente. Obrigada primeiro, né, Beatriz, por você ter participado. E é exatamente isso. A gente precisa aprender a se conhecer. A gente precisa aprender a acalmar o coração. A gente precisa aprender que Santo Agostinho não nos trouxe a recomendação do conhece-te a ti mesmo e aquela reflexão toda antes de dormir à toa, né? Vamos lembrar que o Santo Agostinho é um espírito superior, que sabia o que estava falando e que estava passando para a gente uma experiência sua, uma experiência que dá muito certo, porque nós temos que aprender, né, a nos conhecer para perceber onde estamos tendo dificuldade. E o perdão, muitas vezes, é uma dificuldade que nós temos, né? Uma dificuldade de admitir que falhamos, uma dificuldade de admitir que o outro falha, uma dificuldade de entender que estamos em processos evolutivos, mas cada um no seu tempo. Então, passar a se observar e ser mais tolerante com as nossas faltas não é arrumar desculpa para o que a gente está fazendo de errado, não. Mas é compreender que, mesmo que eu fale, mesmo que eu tenha tido um erro, sempre eu tenho uma nova oportunidade. Então, quando eu aprendo que eu mereço, que eu preciso de uma nova oportunidade, facilita o meu aprendizado de que o outro também precisa de uma nova oportunidade. E que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Todos nós falhamos num momento ou em outro. Então, fica muito mais fácil nós nos unirmos. Estou dizendo que a gente tem que ser santo aqui, porque a gente não está nesse patamar ainda. Vai ter um dia que a gente vai se aborrecer um pouco mais, porque o outro fez isso ou fez aquilo. Vai, mas que isso não vire automático. O tempo todo a gente está aborrecido porque o outro está fazendo alguma coisa que nos desagrada, que a gente comece nesse processo de autoconhecimento, observar, poxa, por que eu estou sempre tão incomodada com o que a Leila faz? Por que eu estou sempre tão incomodada com o que a Beatriz faz? Será que o que a Beatriz faz não está falando... Será que o que eu falo que a Beatriz faz não está falando mais de mim do que da Beatriz, de fato? Então, assim, é realmente um processo que se dá gradativamente. É um aprendizado que a gente desenvolve todos os dias um pouquinho. Mas querer dar saltos só vai nos levar a frustrações. Então, façamos aos poucos. Vamos tentar exercitar o perdão nas pequenas coisas, nas pequenas desavenças. E aí a gente vai testando ele, porque o perdão é um exercício. E o exercício ele precisa ser repetido algumas vezes, tanto para com o outro, quanto para nós. Só um negocinho, você falou uma coisa aqui que me toca profundamente, porque é um exercício que eu faço comigo. Você falou que a gente tem que apontar os defeitos nas pessoas, porque senão a gente pode cair no erro de ser omisso. Exato. E não ser pacífico. Pacífico é você agir serenamente, mas agir. Então, um exemplo maravilhoso que nós temos é Gandhi, né? Ele era pacífico, mas ele não deixou de agir um segundo sequer na vida, né? Eu queria falar sobre isso, assertividade, como nós podemos intervir, ajudar a gente e ao outro no crescimento. Exatamente. E você falando aí, me veio logo o ensinamento de Jesus. Não faça para os outros o que você não gostaria que o outro fizesse para você. Então, se você está apontando alguma coisa inadequada na atitude do outro, óbvio
que é porque você acredita que o outro precisaria mudar aquele comportamento. Mas quando a gente erra, a gente gosta de ser maltratado, acusado, dedo no olho, aquela rigidez. É muito melhor quando alguém, de forma firme, conversa com a gente e fala, olha, Gleice, você teve uma atitude inadequada, olha só, deixa eu te explicar. E aí, o tom de voz faz toda a diferença. Então, quando a gente está diante de alguma coisa, de um erro, de uma falta alheia, não é que a gente, eu não posso falar porque tadinho, né? Vai ficar chateado, magoado, melindrado. Não, não é isso. A gente precisa falar. A gente só precisa aprender qual é o tom. Qual é o tom da voz? Qual é a intenção? Porque existe sim crítica construtiva. A crítica construtiva é aquela que faz uma crítica ao que está errado, mas oferece uma solução, uma alternativa. Agora, criticar por criticar, isso é maldade, isso é crueldade, né? Isso é soberba, porque aí você passa para o outro a imagem de que você é superior, de que você não erra nunca. E isso não é real, a gente erra sim. Então, que a gente aprenda a ser indulgente sem ser conivente. Ser indulgente é usar dessa doçura, dessa forma educada, dessa abordagem equilibrada no tom de voz, mas sinalizando que está errado o que foi feito. Não que a pessoa olha, você está perdido, eu vou brincar aqui, né? Você vai arder para o resto da vida no mármore do inferno. Não vai, a gente sabe que a gente tem um novo dia, uma nova oportunidade, e a gente vai poder aprender. Agora, é melhor que a gente aprenda pelo amor, né? Perfeito. Obrigada, amiga. Tem mais um. A Lucila Guimarães, ela fez aqui uma pergunta, colocou aqui. Como terapeuta, você tem uma ótima experiência de escuta. Aí ela faz a pergunta, como nós podemos exercer essa escuta quando tentam nos irritar? A pergunta da Lucila, que passa para você, Gleice. É engraçado, né, Lucila? Porque assim, eu falo isso sempre, que as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, mas você é terapeuta e você consegue se manter zen o tempo todo. Gente, é diferente. O ambiente profissional, a gente foi preparado para aquilo, a gente estudou para aquilo. A gente tem essa escuta tranquila. Mas a Gleice, pessoa, né, a parte, também tem aqueles momentos que parece que não quer ouvir, quer ter razão sempre, quer achar que a palavra dela é a última. Isso acontece também. De qualquer forma, no ambiente profissional, procuro escutar de forma analítica. Então, eu analiso não o que a pessoa está me falando, mas a forma como aquilo tocou na pessoa. Aqui fora, né? Como é que eu faço? Eu sigo o exemplo de Chico Xavier. Eu dou um golinho d'água, mantenho a água na boca, deixa a pessoa falar, simbolicamente. Eu tenho tentado exercitar isso, porque a vontade de bater, a vontade de revidar é grande, mas eu tenho em alguns momentos conseguido. Então, eu acho, Lucila, que esse é o melhor caminho, é o exercício. Então, achar que a gente tem sempre que ter um revide, que a gente tem sempre que confrontar, não é o melhor caminho. Então, se está no meio de uma discussão, se está no meio de uma exaltação, a pessoa está tentando te irritar, não deixa, simplesmente se cala, deixa passar, ela vai serenar, e quando ela serenar, aí você aborda de forma tranquila. Leila, podemos conversar sobre aquela nossa discussão de 15 minutos atrás? Será que a gente pode ter um minutinho? Olha só, eu gostaria que você soubesse que eu me senti assim, 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 porque você falou tal coisa e eu me senti, eu não sei nem se foi isso que você quis dizer, sabe, Leila, mas foi como eu me senti. Toda vez que a gente começa uma fala dizendo, eu quero que você saiba como eu me senti, você já não está acusando a outra pessoa. E aí você dá a ela o direito de dizer para você, nossa, mas não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas essa não foi a minha intenção. E no mais, que a gente siga o exemplo de Jesus, do texto, exatamente o exemplo de Jesus.
Ele não quis entrar naquela discussão, ele não quis acalorar aquela confusão. Ele preferiu, naquele momento, se recolher e deu de retirada. Então, que a gente aprenda a fazer isso. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que faço. Mas tento, me esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. E se esforçar, a gente se esforça. Bom, Gleice, seria muito bom a gente continuar aqui, está muito gostoso aqui o nosso papo, mas como a gente assumiu um compromisso, né, de encerrar às 20 horas, foi muito bom agradecer a você imensamente por estar conosco e que continuemos juntos, próximas oportunidades, você está conosco, e se quando voltarmos em agosto presencial, se você puder estar lá no João Batista. Como já esteve. Já esteve, e o dia que não puder, que a agenda estiver lotada, a gente faz o híbrido. Esse é o nosso desejo, de estar fazendo o nosso trabalho híbrido. Agradecendo imensamente, Gleice. E aí deixar para as suas considerações finais, se tiver à vontade aí. Eu agradeço também muito, para mim é muito importante essa oportunidade de estar, né, estudando, de estar compartilhando, de estar refletindo. Não quer dizer que tudo que foi dito aqui, nossa, intacto, não tem retaliação. Às vezes sai uma besteira, às vezes a gente fala alguma coisa, mas a oportunidade do estudo é que leva a uma constância, né? Então, que a gente continue se reunindo em nome de Jesus, que a gente continue comprometido com essa doutrina que veio nos esclarecer, que veio, né, nos convidar a uma transformação. E essa transformação não é num estalar de dedos, não é da noite para o dia, é um processo. E esse processo se dá através do nosso esforço. E que a gente possa, então, se comprometer com esse esforço, né? Esse pouquinho a cada dia, porque a gente vai chegar lá, a gente não vai fugir da lei do progresso, que vai nos conduzir à condição de espíritos puros. Vamos chegar lá.